Hoje eu queria falar com vocês sobre como suavizar os sinais que você tem aí na injeção. Fica super estável a leitura e a gente vai ver isso aí no log. E aí pessoal, tudo beleza? Aqui Bernardo Toledo da Brutus Motorsports. Eu venho trazer aqui para vocês sempre conteúdos aí de carros que eu estou trabalhando e detalhes técnicos aí na parte das injeções e dos produtos da Fueltech. Hoje eu queria falar com vocês sobre como suavizar os sinais que você tem aí na injeção, como usar aí o número de amostragem, o filtro digital, que são recursos que a Fueltech tem aqui na injeção, na configuração dos canais, principalmente os canais de entrada, para você suavizar os seus sinais, seu sinal de velocidade, seu sinal de MAP, o seu sinal de pressão de combustível ou pressão de óleo. Às vezes o sinal é muito oscilante, muito pulsado, não é estável, né? E aí digitalmente a gente consegue, com algumas configurações aqui, que eu vou passar umas dicas para vocês, suavizar esse sinal e ter um sinal mais limpo, mais estável, que ajuda a gente em várias coisas e também que pode ajudar a injeção a corrigir alguns problemas aqui, por exemplo, um sinal de TPS oscilando, que faz, por exemplo, a injeção rápida entrar na hora que você não deseja. Então eu vou mostrar algumas dicas aqui para vocês em relação aos sinais e estabilização dos sinais na injeção. Bom pessoal, falando um pouco aqui dos sinais, né, os tipos de sinais, todas as entradas analógicas aí da Fueltech, temperatura, pressão, TPS, MAP, todos esses sinais são sinais analógicos que são medidos pela injeção e entra no sistema aqui da injeção. E essa conversão aí de um sistema contínuo, né, um sinal contínuo, que é o sinal que está o tempo inteiro acontecendo ali em função do tempo no que ele está sendo lido, ele tem que ser discretizado, ele tem que ser pontuado, medido com um valor fixo em função do tempo aqui na injeção, seja ele para gravar no datalogger ou para mostrar aqui na tela da injeção. E muitas vezes esses sinais eles são oscilantes, eles não são totalmente estáveis. Pensa, por exemplo, um sinal de MAP, né, que é a pressão do coletor de admissão. Essa pressão ali dentro do coletor, ela oscila muito, porque cada cilindro abre e fecha a válvula, ocorre um pulso, a onda de pressão vai e volta. Então a pressão ali realmente ela oscila. Mas para a injeção é interessante a gente suavizar esse sinal e amortecer esse sinal ali, para ela ter um sinal mais limpo de MAP. Por exemplo, se você usa a sua marcha lenta por MAP, se ela pulsa demais o valor do MAP, ela vai ficar oscilando entre algumas células ali no mapa e aí vai ficar diminuindo e aumentando o tempo de injeção. E isso faz com que o motor fique mais rumoroso, fique às vezes oscilando a marcha lenta, alguma coisa assim. Outra coisa, por exemplo, TPS. O TPS, o seu pé no acelerador é a posição da borboleta, né? O pé no acelerador, às vezes você passa por ondulações, o carro chacoalha, o seu pé chacoalha um pouco ali no pedal do acelerador e faz com que o sinal realmente oscile. Mas não é uma oscilação que para injeção seja interessante isso. É melhor ter um sinal um pouco mais estável, até mesmo, por exemplo, no caso do TPS, para não ativar a injeção rápida, que é aquela injeção onde você tem um delta ali, uma diferença de posição do acelerador e ele vai injetar mais combustível. Às vezes você, com uma trepidada, uma oscilação dessa, faz com que a rápida entre em momentos que você não deseja. Isso aí atrapalha o seu acerto, atrapalha o seu consumo de combustível. O carro às vezes dá uma cabeçada por causa disso. Então isso tudo é importante, a gente conseguir estabilizar bem os sinais ali. Outra coisa que eu vejo muito, velocidade, por exemplo. A velocidade, você está na estrada estável, às vezes ele fica medindo na tela da Fueltech 80, 81, 82, 79, 80, 81, sendo que naquele caso você tem uma pequena oscilação, só que isso não é interessante nesse caso assim. Então a gente consegue estabilizar esse sinal, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que faz isso. Pessoal, outra coisa interessante de explicar é a natureza mesmo de alguns sinais, né? Com relação à velocidade e a velocidade com que ela varia em relação ao tempo. Então, por exemplo,
geralmente existem alguns sinais que são mais lentos e alguns sinais que são mais rápidos, que têm variação mais rápida. Por exemplo, os sinais lentos, a gente tem as temperaturas, por exemplo, uma temperatura de água, de óleo ou a do próprio ar, ela não vai oscilar muitos graus em um segundo. Ela não vai fazer isso, porque é da própria natureza da física do negócio ali. Então, por exemplo, a temperatura da água, em um segundo, ela não vai subir 10 graus e descer 5 graus, por exemplo. Não. Então, ela é uma grandeza lenta. Então, como ela é uma grandeza lenta, a gente tem que fazer um filtro ali, a gente pega muito mais amostras, mais leituras para fazer uma média do valor e ter o valor na tela. Então, por exemplo, aqui eu tenho temperatura aí de combustível, ela fica bem estável e é uma grandeza lenta, ela não vai em poucos segundos mudar radicalmente. E aqui, por exemplo, o conteúdo de etanol aqui também é a mesma coisa. Eu só vou alterar esse conteúdo de etanol rápido quando eu abastecer o carro e virar a bomba de combustível, mas andando com o carro, ele varia pouquíssimo, porque é o mesmo combustível que ele está medindo. Então são variações lentas aqui. Agora, por exemplo, exemplos aí de variações rápidas, por exemplo, TPS é uma variação rápida, você aperta rápido o acelerador, tira rápido o acelerador, então é uma grandeza que varia rapidamente em relação ao tempo. As pressões é mediano, não tem nenhuma pressão que é muito absurda de rápida assim. Provavelmente a mais rápida aqui é o MAP, porque aí oscila, você varia o acelerador e a pressão lá no coletor varia mais rapidamente. Mas, por exemplo, uma pressão de óleo, uma pressão de combustível, uma pressão de água, não é uma grandeza que varia tão rápido assim. Então você pode fazer um número de amostras, uma média intermediária. E, por exemplo, TPS é uma grandeza mais rápida. Que mais que tem a grandeza rápida? A rotação própria da rotação do motor é bem rápida. Então, assim, você tem que entender isso. A velocidade também não é uma grandeza tão rápida, que varia tão rápido ao longo do tempo. Então, assim, essas questões você tem que avaliar, ver para o seu próprio projeto também. Tem carros que sobem a rotação muito rápida ou que, às vezes, de arrancada, né, do zero, velocidade zero, ele já joga uma velocidade muito alta distracionando, então aí a velocidade vai ter um ganho rápido. Então é preciso de avaliar, entender aqui o tipo de sinal que você está tendo para poder entender se é uma coisa rápida ou não, porque essa questão de ser rápida ou não, você vai no número de amostragem. O que é o número de amostragem? O número de amostras que ele pega para fazer uma média e gerar o dado para a injeção ou para o datalog. Então, vamos supor, para uma grandeza de temperatura, que é uma grandeza que varia lentamente, você pode pegar várias amostras, junta elas, faz uma média e gera o valor, para você suavizar. Então, se ela oscila um pouquinho, ele pega um monte de valores bem próximos e faz uma média. Então, vai dar um valor bem mais estável depois. Agora, se a sua grandeza é rápida, por exemplo, um TPS, você não pode fazer tantas amostras para fazer uma média, porque senão você vai perder dados ali da sua variação. Então você tem que estar colhendo os dados mais rapidamente. Então você vai usar menos amostras para fazer uma média. Mesma coisa para velocidade e tal. E esse número de amostras é configurado aí na entrada do canal analógico ali da injeção. Bom pessoal, primeiro eu vou mostrar aqui no software, no FT Manager, aonde estão as configurações do filtro digital e do número de amostras para os canais analógicos, para o sensor MAP. Então eu vou mostrar aqui para vocês e também no Input Expander. Bom pessoal, então aqui no FT Manager você vai encontrar as configurações aí do número de amostras e do filtro digital sempre aqui em sensores de calibração e nas entradas, que são os fios de entradas analógicas, né? Os fios brancos, as entradas analógicas da injeção. Para cada entrada aqui, para cada canal, você tem aqui, esse aqui, número de pontos da média. Esse número de pontos da média, ele é um número que vai de 1 até 0 até 63. Aqui a 63 é o máximo. Então, você coloca quantos pontos ele vai usar para fazer a média. Quanto menor o número de amostragem, mais exata, mais acurada é a medição.
Então ela vai ser mais fiel ao que está acontecendo. Porém, ela oscila, porque ela fica muito rápida. E quanto mais estável você quer, mais filtrada ou para o seu sinal mais estável, mais lento, você aumenta o número de médias aqui da amostra. Então, geralmente para temperaturas, aqui, ó, a temperatura do ar, pode colocar no máximo, não tem problema. Temperatura da água, temperatura do óleo, pode colocar no máximo, que aí vai ficar bem estável aí a leitura, e isso não são grandezas que variam rapidamente. Já, por exemplo, TPS, aqui eu estou com 20, mas geralmente usa esses valores menores, 7, 10, 15, aí tem que testar no caso de cada carro aí. Mas então é uma grandeza que varia mais rapidamente, então usa o número de amostras menores. O filtro digital, aqui ó, fica em todos os canais aqui tem, só quando é um canal que é entrada digital, por exemplo, um botão aqui de ar-condicionado, que aí não entra nem número de amostras e nem filtro digital, porque não faz sentido. Mas em entradas analógicas, aqui você pode habilitar ou não o filtro digital. E o que tem no filtro digital? Tem a frequência do filtro, que é a frequência de corte, né, do filtro passa baixa, e o fator Q, que é o fator de qualidade do filtro. Depois eu vou explicar esses dois parâmetros aqui. E além aqui das entradas brancas, você tem também aqui no MAP, você tem também aqui ó, o número de amostras do MAP interno da Feltec e o filtro digital, se você quiser habilitar a mesma coisa também para o sensor MAP, tá? No Input Expander, a mesma coisa aqui, ó, Input Expander, você tem os canais aqui, ó, vamos habilitar um canal aqui. As configurações são muito parecidas com as configurações aqui analógicas da FT mesmo. Então aqui embaixo ó, você tem o filtro digital, mesma coisa. E aqui o número de amostras, a mesma coisa também. Então, para todas as entradas analógicas aí da injeção, seja elas ligadas diretamente na FT, ou sensor MAP interno, ou no Input Expander, a ideia é a mesma, tá? Aqui, pessoal, eu deixei o número de amostras em 0, só para poder mostrar como o sinal oscila. Oscila muito. Eu tô, lógico, para dar uma exagerada. Eu estou mantendo a velocidade do carro, estou na estrada aqui, ó, com o pé do acelerador parado. Olha como oscila o sinal. E aí agora eu vou fazer para vocês, vou trocar o mapa e com o número de amostras em 14. Olha só como fica estável a leitura. Estou com o carro estável aqui, ó. Super estável a leitura. Então um detalhe simples que ajuda muito aí. Bom pessoal, vou mostrar aqui para vocês então o resultado desse teste que eu fiz aí andando com o carro e mudando o número de amostras aí da leitura de velocidade de roda, né, do meu carro. Então aqui, ó, com amostras em 0, só para poder exagerar aqui para vocês, como eu estou tentando manter a velocidade do carro, né? Mantendo a velocidade estável, como o valor de velocidade oscila, né? Então ele vai aqui, ó, se você olhar ali no canto da tela, de 101 até 91, 87, 103, então ele fica oscilando em torno de um valor médio aqui. E aí aqui, esse vale aqui, foi quando eu troquei o mapa com o carro andando, né? E aí usando aqui o número de amostras maior, se não me engano 14, olha como o sinal de velocidade fica estável. É isso que a gente precisa num caso de um sinal de velocidade desse. Aqui ele está diminuindo porque eu diminui a velocidade do carro, mas ele fica um sinal totalmente estável. Por quê? Porque ele pega essas amostras aqui, ele mede 14 e faz uma média, mede 14 e faz uma média, mede 14 e faz uma média. Então essa média faz com que o valor fique muito mais estável aqui, porque aqui dá para ver que, apesar da oscilação, ele gira em torno de uma média. Então aqui ele já faz a média para você com aquelas amostras lá do canal. Então uma coisa simples aí que faz uma leitura ficar excelente aqui, estável, né? Bom pessoal, vou falar um pouco aí para vocês do filtro digital, né, que tem aí que eu mostrei para vocês no canal. O que que é, como é que ele funciona.
Bom, filtro digital, existem vários tipos de filtros digitais para poder suavizar, filtrar, né, sinais. E esse filtro digital que é usado aqui pela Fueltec nas entradas analógicas é um filtro digital do tipo passa baixa, ou seja, a frequência que você colocar ali, a frequência de corte do seu filtro ali que você colocar, ele vai permitir passar as frequências abaixo daquela frequência e acima daquela frequência é onde o filtro vai atenuar o sinal, ou seja, vai matar ali o sinal para não passar aquelas frequências mais altas do que você colocou. Bom, primeiro, o que é frequência, né? Esse hertz, né? É quantas vezes ele vibra por segundo, o sinal vibra por segundo. Então, se eu coloco na frequência de corte do meu filtro 100 Hz, significa que sinais que vibrem numa frequência menor do que 100 Hz, ou seja, menor do que 100 vezes por segundo, ele vai deixar passar o sinal normal. Agora, acima daquela frequência de 100 Hz, por exemplo, se tiver uma vibração, uma interferência, um ruído em 150 Hz, por exemplo, ele vai atenuar e aí você não vai ouvir, a injeção não vai pegar aquele sinal, né? Isso aqui é bem análogo a sinal de som, né? E então é isso. Então essa é a frequência de corte. O ideal seria a gente saber medir a frequência que está oscilando o seu sinal lá, do que seja, da grandeza que seja que você esteja medindo. Só que não é fácil isso, não é fácil a gente pegar não é fácil assim no carro você ir lá e ver quanto que está a frequência. Então tem que ser meio empírico, tem que ir testando aqui. E frequências muito altas, provavelmente você não vai perceber grandes diferenças. Então, o ideal é você vir ali 100 Hz, testa, faz um teste com 70, 50, 30, e aí dependendo do tipo de sinal vai melhorar a sua estabilização ali do sinal. E esse fator de qualidade, ou fator Q ali do filtro, ele está relacionado realmente à qualidade do filtro. Então, a intensidade, a agressividade com que o filtro atenua o sinal acima daquela frequência que você colocou ali. Então, por exemplo, se você colocar um fator de qualidade maior ali, principalmente maior que 1 e tal, ele vai rapidamente atenuar aquelas frequências. E se você colocar um fator de qualidade menor, ele demora um pouco mais, a curva fica mais aberta do filtro, ele demora um pouco mais para atenuar, ele fica um pouco mais suave, menos agressivo, né? Só que isso também é muito difícil da gente saber, a gente tem uma noção assim, por exemplo, eu começo ali, que é o que eles indicam, né? Valores na casa do fator de qualidade de 0,6, e aí você vai testando próximos desses valores. Fator de qualidade grande demais pode te atrapalhar e até deslocar o valor do sinal, o valor que você está lendo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. É um negócio um pouco difícil da gente ter assim, sem estar com um aparelho ou sem ter um laboratório para medir, mas aí vai fazendo empiricamente, você testa e vai comparando o sinal igual eu mostrei aí para vocês, ou então eu vou mostrar aí para vocês nos logs que eu fiz aqui em teste de laboratório. O que fica assim de dica então começar aí com na verdade as dicas de suavização de sinal. O ideal é começar mexendo com as amostras. Então, se você quer suavizar um sinal, aumentar o número de amostras, talvez vai ser mais eficaz e mais fácil de você perceber uma estabilização do que mexer no filtro digital. Então, o que eu recomendo primeiro muda o número de amostras da média, depois, se não resolver, mexe no filtro digital e experimenta, né? Experimenta, vem abaixando a frequência do filtro devagar e o fator de qualidade você tem que experimentar, mas geralmente entre 0,6 e 1 ali, ou 0,5, aí vai fazer mais diferença. E não chegar nos limites demais, porque pode atrapalhar o seu sinal e mudar até o valor que você está lendo. Então são essas as dicas, tá? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de um teste feito somente variando a frequência do filtro digital. Então, aqui eu tenho um motor rodando em condição estável em dinamômetro de bancada, tá? Dinamômetro de bancada com rotação estável, carga estável, alterando somente o lambda. Aqui nesse exemplo, eu estava filtrando um sinal de sonda lambda banda larga analógico.
que era de um outro aparelho de outro fabricante ligado na Fueltec, que estava com um sinal um pouco ruidoso. Então, eu tenho aqui uma condição de rotação constante, carga constante, todas as temperaturas constantes, tudo em dinamômetro de bancada, alterando somente o lambda para ver aqui o comportamento da sonda lambda analógica. Então, ó, eu tinha esse sinal aqui, ó. Eu fiz tem 4 testes aqui, né? Meu sinal estava vindo dessa forma. Em vermelho aqui é sem filtro digital nenhum, filtro desligado. É o sinal do jeito que eu estava recebendo ele. E estava achando que estava oscilando muito aqui. Se você olhar aqui, é só a terceira casa após a vírgula, né? Olha lá. Só que para esse teste aqui eu precisava que fosse mais estável ainda. Aqui tem variações, né, de lambda, mas tudo bem. O que eu estou querendo é filtrar mais esse sinal. E aqui também eu estou com a escala da sonda bem aberta, né? 0,9 a 1,2. Então eu comecei ligando, depois eu liguei o filtro digital, coloquei primeiro a frequência em 50 Hz, sempre com o fator de qualidade em 0,6, para eu variar uma coisa de cada vez. Então a frequência em 50 Hz, depois 100 Hz, depois 1 Hz. Exagerando, né? Só para a gente ver aqui o comportamento. Então aqui em azul com frequência em 50 Hz, em verde aí, azul claro a frequência em 100 Hz e em roxo a frequência em 1 Hz. Então eu vou fazer um de cada vez aqui para a gente ver que senão confunde muito. Então aqui eu estava no vermelho, que é sem filtro digital, e liguei o filtro com 50 Hz, fator Q em 0,6. Dá para ver que ele já, em algumas partes, já diminui um pouco a amplitude aqui do sinal, né? Por exemplo, dá para ver esses vales aqui que tinha, ele já dá uma filtrada. Então ele já começa a atuar aqui, ó, dá para perceber que ele dá uma oscilação grande sem o filtro digital e em azul fica um pouco mais estável. Aí depois, com o filtro em 100 Hz, aqui, ó, dá para ver também que ele corta algumas frequências, mas já é uma frequência bem alta, talvez não é a frequência que está oscilando aqui o sinal. Então ele já não ficou tão legal assim. Parece até um adiantamento aqui, mas pode ser do momento que eu alterei o lambda, né? E exagerando aqui com a frequência de 1 Hz, olha só como fica estável o sinal. Eu vou desligar o vermelho, ó. Percebe que ele ficou bem mais estável aqui, ó. Claro, eu exagerei para 1 Hz, que é o mínimo aqui da frequência de corte, mas eu poderia testar com 5, 10, 15, 20 Hz, que provavelmente já teria o efeito que eu precisava aqui. Então, na verdade, para mostrar para vocês, eu fiz dessa forma aqui, mas dá para ver aí a diferença, ó, o sinal em vermelho todo ruidoso, e depois eu ligo o filtro com frequência de 1 Hz, ele fica mais estável. Então, isso tem que realmente testar, não tem como. E quanto mais estável, melhor para testar, porque senão outras coisas podem variar o seu resultado aqui, né? Então é isso, a questão da frequência tem esse teste aqui para mostrar aí para vocês. Bom, pessoal, agora aqui mostrando o mesmo teste, tá? Mesma condição, mesmo motor no banco, mesma rotação, mesma carga, tudo igual. Porém, agora eu fiz alterando somente o fator de qualidade do filtro. Então, aí em vermelho de novo, o meu sinal da sonda sem filtro nenhum. E aí eu fui colocando aqui, por exemplo, eu usei todos com frequência de 1 Hz, que tinha dado aquele resultado mais estável, para ver a diferença no filtro. Então, todos frequência de 1 Hz, e aí o fator de qualidade aqui, por exemplo, 0,6, 1,2, 2, 0,3, 0,4 e 0,5. Aqui fica muito embolado, vamos colocar um de cada vez, para a gente ver a diferença que faz aqui, ó. Então, ó, eu estou aí sem filtro nenhum e vou pegar aquele roxo, que foi o exemplo anterior que eu mostrei, que ficou bem estável, ó. Então, eu vou comparar aqui, por exemplo, com o roxo, esse aqui com o fator 0,6, eu vou comparar com o fator 1,2. Dá para perceber que o 1,2 oscila mais, com a mesma frequência. Então, não ficou tão legal. Aumentando mais ainda o fator para 2, ele também fica muito oscilante ali, dá para ver pela linha. Aí eu resolvi abaixar mais o fator Q, então 0,3. Fica
razoável aqui, estável, tem uma oscilaçãozinha aqui, mas ele fica bem estável, só que ele desloca um pouco o valor. Essa diferença é pequena, tá? Ó, 1003 para 1009. Então vamos ver outro, com o fator 0,4. Olha que bom esse. Esse está bem estável também, o valor praticamente o mesmo aí. E um fator em 0,5 também fica bom, ó. Então assim, aqui nesse caso aqui eu diria que o fator melhor ainda foi o 0,6. Mas dá para ver aí que altera um pouco o sinal. Esse 0,4 aqui também está muito bom. Então assim, comparado aqui com o fator, com o sinal inicial, né, que é todo ruidoso, ele ficou mais estável. Então é isso. Isso aqui é um pouco difícil assim de calibrar. Você tem que ter uma situação, né, como eu disse, bem estável, bem controlada, e com repetibilidade boa para você conseguir perceber essas diferenças que é muito pequena. Eu estou com a escala muito aberta aqui. Vocês percebem aí, ó, que o lambda, olha lá, ó, está alterando praticamente só a terceira casa depois da vírgula. Então é muito preciso aqui o que eu estou procurando. Mas é um exemplo aí para mostrar aí para vocês. Então, melhor dica é começar aí com o fator 0,6, né? E testar. Tem que testar, testa 0,3, 0,9, vai testando em torno disso para ver se o seu sinal melhora. E a frequência, geralmente reduzir um pouco a frequência é bom. 50 Hz, 30 Hz ajuda a filtrar o sinal. Tem que ver se não vai perder a acurácia aí do sinal, mas isso tem que ser testado. A dica que eu passo é primeiro mexer no número de amostras, antes de mexer no filtro digital, porque o filtro digital é mais minucioso, é mais detalhado, às vezes você não vai ver a diferença. E o número de amostras você já vê a diferença mais rápido, então tende a ser melhor aí, mais fácil de perceber a melhoria, a mudança, né? Então essa é uma dica aí. Bom, pessoal, esse vídeo foi isso. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, que tenha ajudado. E até o próximo. Valeu!